Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial. Nós somos muito gratos pela oportunidade, o privilégio de estarmos caminhando juntos, estudando as Escrituras, depois de fazermos aí um percurso, estudando Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hoje eu quero pensar com você a respeito de algumas realidades do mundo, a partir do pecado do homem. Não estranha essa minha alegria, eu sou alegre assim mesmo, sabe? Tem alguns que conseguem se alegrar conosco e outros não, mas verdade é que a nossa alegria ela é incircunstancial, tá bom? Ela é ultra circunstancial, nós nos alegramos, na verdade Cristo é a nossa alegria. Quando nós temos a revelação dele, é um bom sinal de que nós voltamos ao propósito original. É um bom sinal de que você compreendeu Gênesis 1 e 2, que é o propósito original para o qual Deus criou o homem. Você voltou para o jardim. Isso não significa que você não terá desafios, não terá problemas, não terá dificuldades, provações, tribulações, mas a sua alegria, na verdade, ninguém poderá mais tirar. Isto é um princípio das Escrituras, e quanto mais você conhece as Escrituras, mais você se torna participante daquilo que ela tem a mostrar ao seu coração. Eu quero falar sobre 3 pilares do mundo no qual nós vivemos. E eu quero que você pense sobre algumas coisas. Eu não sei se vocês perceberam que eu tenho uma amizade com o número 3. Eu me alegro muito em saber que existe algo poderoso nesse número 3. Tudo que você constrói deve ser baseado no entendimento e na importância do número 3, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, mas um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus gracioso, perdoador, sabe? Um Deus que corrige, disciplina, mas que também encoraja, e Ele nos anima. Esse é o nosso Deus. Mas o pecado ele trouxe uma série de distorções. Por isso eu quero falar da primeira distorção, que é a distorção da filosofia grega. O primeiro pilar do mundo no qual nós existimos é a filosofia grega. Ela trabalha com determinismo, escapismo e fatalismo. É o mundo plástico. É o universo da aparência. Quer seja nas suas belas esculturas, estátuas, ou quer seja no padrão de beleza do homem e da mulher, o famoso deus grego. Isso é uma mentalidade que vem se perpetuando, e ainda atinge a nossa geração nos dias de hoje. Sim, a grande atenção do homem para a estética, para o que é aparente, sabe? O homem perde a essência de lá de Gênesis 1 e 2 e se perde em trivialidades, futilidades, sabe? Existe algo maravilhoso em Deus, só que o mundo grego não crê nisso, não anuncia isto. Na verdade, eles colocam padrões de beleza, padrões de imagens dentro de um mundo fragmentado, um mundo que não tem unidade, um mundo que não tem organização. Verdade é que os gregos primam pela beleza e pela estética, criando então um mundo de aparências, sustentado pela corrupção, que infelizmente é política, econômica, social e até mesmo religiosa. Eu sei que tem muito crente com mentalidade grega, mas a gente precisa destruir essa maneira de pensar, porque as coisas em Deus são espirituais. A gente está mais focado naquilo que é invisível do que no que é visível. É tudo lindo, tudo muito lindo que Deus criou, é muito bom admirar essas coisas, mas a criatura não é Deus. E Deus é mais lindo do que tudo que já possa ter sido criado, quer seja de maneira natural, quer seja criado pelo homem,
nada se compara a Deus em beleza e formosura. Mas vamos pensar então nesse primeiro pilar aí. Esse universo grego ele é regido pelo homem psíquico. Psíquico. Pega essa palavra aí. Aqui, ó. De psique, sabe? De mente, alma. Alguma coisa que a gente já viu aí anteriormente. Esse homem psíquico, ele é o homem matemático, cartesiano, newtoniano. Ele só crê em exatas. Ele fala sobre lógica e tudo para ele precisa ter uma lógica. É um mundo de formas e fórmulas, sabe? E nada pode ser alterado porque é como é e está fadado ao fracasso, como numa roldana. A ideia do grego é baseado na moira, é uma palavra grega em que o oráculo dizia que nada pode ser removido, alterado. É o roldão mesmo. É como se a vida não tivesse um outro caminho a se percorrer. É o fatalismo. O homem em conflito consigo mesmo, de um universo fragmentado. Se você for observar as poesias escritas há um tempo atrás, isso vem da cultura grega, elas eram fragmentadas, as músicas fragmentadas, as pinturas fragmentadas. Nada é capaz de ter unidade na mente do grego. É claro, Jesus veio para destruir todo esse pensamento grego que infelizmente muitas vezes entra dentro da igreja. Então, esse homem psíquico, ele é o homem sárquico. O que é um homem sárquico? É um homem que trabalha com sarcasmo, aquele que zomba de tudo, é aquele que ridiculariza tudo e blasfema também contra tudo. Sabe, o evangelho de Jesus para esses homens não faz sentido. Por isso a mensagem que Jesus anunciava era tida como fora dos padrões humanos estabelecidos. Só lembrando a vocês uma questão de história, que os romanos eles conquistaram os gregos, todavia eles trouxeram os livros da biblioteca grega, instauraram em suas mentes a mentalidade grega. Jesus Cristo veio ao mundo no tempo do Império Romano, só que os romanos haviam conquistado os gregos e tinham as mesmas ideias. Escribas e fariseus, debaixo da lei mosaica, também já estavam sendo influenciados, e os próprios discípulos de Jesus tinham uma mentalidade grega. Por isso que era difícil para eles compreender a matemática de Jesus. A matemática de Jesus não é a matemática da Terra. Não tem lógica dentro da mentalidade grega. Como 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 5.000, fora homens e mulheres, ou 5.000 numa ocasião e em outra 4.000, na primeira multiplicação sobra 12 cestos, na segunda multiplicação que foram multiplicados novamente, os pães sobram 7 cestos. Essas coisas eram muita loucura na mente dos discípulos também. Ok, é por isso que eu vou falar um pouquinho de alguns tipos de cristãos nos dias de hoje, que eu falo que tem a mentalidade grega. Então esse homem
que zomba de Deus. Quando Jesus dizia algo transcendente, sobrenatural, eles zombavam. Eu tenho vários textos aqui, se você quiser anotar aqui, eu vou fazer questão de citar para você anotar aí na sua casa, para você ver se as pessoas não zombavam de Jesus. Tudo aquilo que transcendia a lei de Newton, né? A lei da gravidade, sabe? Tudo aquilo que era transcendente, sobrenatural, para eles era uma loucura. Aí tem vários textos em que eles riam de Jesus, quando Jesus falava algumas coisas. Depois você pode ver lá em Mateus 27, versículo 41 e 42, Marcos 5, versículo 40, Lucas 8, 53 e Lucas 23, versículo 11. Sempre zombando de Jesus e do seu ensino e da maneira como ele fazia as coisas no nível do transcendente sobrenatural. Isso tem a ver com Gênesis 1 e 2. E só entende isso o homem espiritual, só crê nisso o homem espiritual. O homem natural, como o grego, não podia compreender essas coisas. Então eles pregavam, a mensagem deles era sobre gnose. Eles pregavam um novo conhecimento. Eles tinham o seu próprio saber. Essa palavra gnose traduz a ideia de saber. Em gonel, eu sei. Em gnosso, nós temos o conhecimento. Eles criaram o que nós conhecemos como gnosticismo. O mundo material é ruim, o mundo espiritual é bom. A carne é ruim, o espírito é bom. Essa é a mensagem do gnosticismo. Eles demonizavam o mundo criado. E para Jesus eles eram simplesmente ignorantes. Olha, essa ignorância não significa incapacidade intelectual ou faculdade mental. Não, não é esse tipo de ignorância. Ignorância quanto às coisas espirituais. Jesus, por isso que Jesus falava: vocês ouvem e não ouvem, vocês veem e não veem. Vocês não compreendem as coisas que eu vos falo. Eles tinham dificuldade. A palavra grega agonel, né, dessa palavra aí, gnose, gnosticismo, é um prefixo de negação. Negação, que significa nenhum ou não. Então, eu nego a tudo aquilo que não é lógico, tudo aquilo que não cabe no meu entendimento. João 12, versículo 20 ao 50, fala que os gregos procuravam a Jesus. E isso é maravilhoso demais. Os gregos procuravam a Jesus, só que Jesus falava uma linguagem diferente para eles. Falava uma linguagem de morte, morte da semente. Se a semente não morrer, ela fica ela só, mas se ela morrer, ela vai dar fruto. E os gregos não gostavam dessa linguagem de morte. Falar de morte, não, eles queriam uma eternidade filosófica, ilusória, baseado no conhecimento que eles mesmos estabeleceram, sem nenhum fundamento nas Escrituras. Em 1 Coríntios 1, versículo 22 e 23, Jesus vai dizer uma coisa sobre os judeus. Os judeus eram religiosos como muitos crentes são religiosos hoje. Ele dizia assim: a cruz para eles é escândalo. E quanto aos gregos, eu falo que Jesus dizia porque o apóstolo Paulo recebeu do próprio Cristo. Os gregos eram filosóficos e a cruz para eles era loucura.
Para o religioso, a cruz escândalo, para o grego, loucura. 1 Coríntios 1, versículo 22 e 23. Então esse é o primeiro pilar de mentalidade humana, que é o quê? A filosofia grega. Ok, o segundo pilar, eu não vou adentrar muito nele, porque ele tem muito da influência grega também, é o direito romano. Obediência às leis. Leis necessárias, leis estabelecidas, leis para controlar o homem. Isso por causa do pecado. Porque a falta de vida com Deus faz com que o homem não tenha limites sobre as suas ações. É por isso que nós chamamos de desejos. Aqueles desejos que nós falamos sobre eles, uma paixão desenfreada. O homem, a partir desse momento, ele precisa de leis para limitá-lo, para impedi-lo de fazer certas loucuras e aumentar o caos. E tudo que nós vemos no mundo hoje caótico, um mundo que não é mil maravilhas, é fruto do pecado, quebra dos princípios que o próprio Deus estabeleceu em Gênesis 1 e 2. Então os romanos vieram com esta mensagem. Então hoje, daí os tribunais, juízes, advogados, promotores, eles fazem aquilo que eles estudaram, aprenderam e entenderam sobre como lidar com os problemas do homem em termos de defesa e acusação, o réu e o absolvido. Sabe, esse mundo caótico precisou da lei de Roma. Aliás, os romanos, eles criaram a Pax Romana no seu tempo. E foi muito útil, já que o homem sem limites é um homem perigoso, no sentido negativo da palavra. E ele pode causar muitos males. Então, quando a Pax Romana aconteceu, então as pessoas tinham direito de ir e vir, tinha guardas pelos lugares por onde elas passavam para protegê-las dos assaltos, dos roubos, da maldade. Foi algo fenomenal naquela época, a Pax Romana. Muitas pessoas hoje não entendem porque que às vezes nós precisamos de um governo mais rígido que traz a espada, segundo o que está lá em Romanos 13. E espada não é instrumento de fazer carinho, a espada romana era para matar, e Deus disse através da boca do apóstolo Paulo, não é sem razão que eles trazem a espada. A palavra paz é Irene, a força, a paz que se conquista por meio da guerra. Para alcançar a paz, você vai ter que fazer guerras a muitas coisas. E é assim que perpetuou esse segundo pilar até os dias de hoje. Só que o terceiro pilar é a moral judaico-cristã. Então vamos lá. Filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Esse terceiro pilar é o pilar que o cristão genuíno, não o cristão religioso. As pessoas se assustam hoje com a palavra cristão, com a palavra crente, porque há muito crente que dá mais mau testemunho do que um não cristão. Isso é terrível. Isso é um mau testemunho terrível. É terrível. Mas a gente vê isso porque não entendem Gênesis 1 e 2,
porque não entende que nós somos chamados para voltar por meio da obra de Cristo na cruz, a Gênesis 1 e 2. Reconciliação. A famosa música O Orgulho tirou do jardim, a humildade de Cristo colocou o jardim em mim novamente. Eu volto a guardar, eu volto a cultivar. Eu guardo meu coração. Dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23 é sobre essa sabedoria bíblica que nós precisamos entender. Porque senão vai continuar saindo do coração humano tudo aquilo que Jesus citou enquanto confrontava a religiosidade da sua época, os maus desígnios, roubos, adultérios, assassinatos, toda sorte de coisa ruim. Se não tiver um novo coração, nada muda. Não haverá mudança de comportamento na vida da nossa geração se não houver mudança de pensamento, metanoia, renovação da mente. A mente de Cristo. Eu vou caminhar aqui um pouco com vocês. Os princípios morais, os valores do reino de Deus revelado em Cristo Jesus, éticos, os ensinamentos de Jesus. Ele vem para lidar frontalmente com esses dois primeiros pilares, baseado naquela promessa antiga. Olha, pense comigo sobre isso. Jesus Cristo tinha a sua própria filosofia. Jesus Cristo pegou essa palavra para si. Porque amar o saber é filosofia. Jesus amava os seus próprios pensamentos. E ele veio nos encher dos seus pensamentos. Por isso ele ensinava princípios e valores que vão totalmente contra tudo que o mundo ensina. A tudo que o mundo diz ser a verdade, a realidade. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a luz para iluminar o homem. João Batista veio dizendo: arrependei-vos, metanoia, muda a mente de vocês e vocês vão mudar tudo mais. Arrependei-vos, Jesus disse: arrependei-vos. João Batista veio para testificar a respeito da luz. Ele não era a luz. Mas quando Jesus veio, olha, os homens amaram o seu próprio povo, o povo judeu. E é claro que muitos ainda estão debaixo desse amor às trevas, amor à ignorância e não o amor ao conhecimento. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe, João capítulo 1, quando a gente entende, comece a amar o que Deus ama e Ele vai te encher daquilo que está nos seus próprios pensamentos. Eu vou concluir aqui, sabe? Eu quero saber quem vai continuar comigo aí, estudando. Quem vai compartilhar conhecimento? Irmãos, a vida é espiritual, tudo é espiritual. Se você se apega apenas ao estético, ao aparente, você não vive o evangelho na sua plenitude.
se você não entende que diz respeito a coisas eternas, transcendentes e sobrenaturais, escute, ainda que operando no mundo natural, nós não vamos mudar em nada, nós somos pessoas comuns como qualquer outro ser humano. Mas a maneira de ver o mundo é pelos olhos de Cristo. De ouvir o que está acontecendo no mundo é pelos ouvidos de Cristo. E é sobre isso que eu quero continuar falando com vocês em uma outra oportunidade. Então não se esqueça dos 3 pilares do mundo no qual vivemos. Você é influenciado por qual desses pilares? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Eu vou continuar falando sobre essas 3 coisas. Eu vou mostrar a vocês essas 3 coisas. Nós vamos continuar falando sobre isso. Eu amo vocês realmente. E eu quero que venha o reino, até que os reinos deste mundo se tornem de Cristo Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. A Ele somente a glória, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Um forte abraço e nele, Cristo, avançar.